Estou dizendo tratar no sentido de curar, de tratar, ter um trato com essas pessoas? Sim. O autismo é uma situação de transtorno da criança, da qual quanto mais cedo for avaliado e intervido, melhor é para ajudá-los no desenvolvimento funcional da criança. Então, trazer essas informações para os telespectadores é importante para que eles busquem ajuda quanto antes os sinais aparecerem. Quais são os primeiros sinais de alerta que os pais devem observar? A falta do contato visual, a dificuldade de ser chamado pelo nome e responder a isso, as brincadeiras não funcionais, quando a criança se isola e brinca sozinha, ou faz brincadeiras com objetos que não são usualmente brinquedos. Isso são alguns sinais importantes a serem levados em consideração. Com que idade já é possível suspeitar ou iniciar uma investigação? Olha, nos primeiros anos de vida são os mais importantes. Os primeiros meses, os bebês, a gente consegue já observar alguns sinais. Mas assim, nos primeiros anos, entre 1 e 2 anos, já é possível a gente ter uma expectativa, uma percepção sobre o desenvolvimento daquela criança. E quando os pais... Né, tem o período da negação, né, Lissandra? Eu imagino Existe. Que tenha... Essa parte do luto é a parte inicial, né? Quando você começa a ver alguns sinais e os pais preferem esperar mais um pouco, porque o desenvolvimento da criança pode ser que aquilo passe despercebido e ela consiga desenvolver bem, mas não é tão interessante demorar tanto. Na verdade, ele não está acreditando que seja, não é na minha casa, não. Tipo assim, né? Pode ser, sim. Começar cedo, diagnosticar, aceitar isso em primeiro lugar mais cedo, faz muita diferença no desenvolvimento da criança? Com certeza. O cérebro, ele é um órgão tão importante, com tantas capacidades, que nos primeiros anos de vida, a habilidade dele de se desenvolver é muito mais rápida. Então, quanto mais cedo ser diagnosticado e a gente conseguir intervir, melhor vai ser a qualidade de vida daquela criança. E os desenvolvimentos e os alcances do que ele pode conseguir fazer dentro da vida da infância, da adolescência e da parte adulta. Olha só, gente, então assim, como é importante os pais intervirem logo, aceitar, gente, tá acontecendo, é real isso, né? Tem que observar muito, porque isso vai fazer a diferença. Tem uma janela ideal para iniciar esse cuidado, esse trato? Olha, o quanto antes ser identificado, melhor, né? Mas assim, os primeiros anos, até os 3 anos, por exemplo, é uma janela muito importante, né, de desenvolvimento capaz de fazer grandes mudanças. Mas não significa que, vindo depois dessa idade, não seja possível também ser trabalhado e ter essa habilidade adquirida funcionalmente. Mas o que pode acontecer se essa intervenção for tardia? Então, algumas coisas já vão estar estruturadas, né? As aprendizagens vai ser um pouco mais difícil de adquirir, né? Mas é possível. Mas, assim, quanto mais cedo, mais as janelas do desenvolvimento são capazes da gente trabalhar. Em relação à terapia ocupacional, qual é o papel da terapia ocupacional no tratamento do transtorno do espectro autista? O nosso trabalho é em conjunto com a equipe multidisciplinar. Mas o terapeuta ocupacional, ele é fundamental, principalmente nas habilidades sensoriais da criança, que é onde a gente consegue perceber que faz parte da sintomatologia do autismo e as dificuldades que vão vir com relação às suas respostas. Então, podendo ser hiperresposta, né, com muita luta sobre aquela sensação, aquela parte auditiva, o medo, né, do barulho, ou não querer se relacionar com pessoas ou ambientes por conta do barulho. Então, são coisas que dificultam ainda mais funcionalmente aquela criança. Então, a parte da habilidade sensorial é importante, as atividades de vida diária que acabam sendo atrasadas por conta da praxis, que é a dificuldade em utilizar aquela função. Então, são importantes que a gente consiga fazer esse trabalho quanto antes, né, nos primeiros anozinhos, né? Para que quando ela chegue nesse período que seja tomar banho sozinha, comer sozinha, seja capaz de realizar.
E assim também tem a seletividade alimentar, que também está atrelada à parte sensorial, né? E juntamente com a equipe multi, pode-se observar outras dificuldades quanto à habilidade motora, oral ou física. Então, na verdade, a terapia, ela auxilia também nessa regulação sensorial. Exatamente. A regulação sensorial, ela está dentro da integração sensorial. É quando a gente auxilia aquela criança nos estímulos ambientais, para que ela consiga se regular bem, para conseguir fazer a sua função do dia a dia. Ir para a escola, por exemplo. Ser capaz de aprender dentro do ambiente escolar e da sala, que é um ambiente desafiador para aquela criança. Como que funciona a sessão de terapia ocupacional? Já vem a pergunta da curiosidade, né? Como é que funciona? Olha, primeiro preciso avaliar. Dentro da avaliação, com protocolos estruturados, a gente pode identificar o perfil sensorial daquela criança e quais são as dificuldades que ela apresenta. Dentro disso, a gente vai montar uma sessão de terapia diante das funções que ela não consiga realizar por conta daquelas dificuldades que foram outrora na avaliação vista como deficitárias. Então a gente vai utilizar estímulos vestibulares, que aí a gente vai entrar mais na integração sensorial, né? Então a gente vai falar sobre os 7 sentidos, que não são só os 5 que a gente conhece, mas também tem a propriocepção e o sistema vestibular, que são sistemas importantes que integram juntamente com os outros sentidos para que a gente consiga realizar bem as atividades. Fazer uma pergunta que é o pessoal do outro lado que está querendo saber, né? Com quanto tempo, em média, a gente sabe que é individualizado isso, mas em média, com quanto tempo já dá para observar alguns resultados da terapia ocupacional? Olha, depende muito, porque vai de cada caso, de cada criança. Agora sim, a gente precisa ter metas, né? Isso é importantíssimo. Então, dentro da avaliação e dentro do que a gente organiza como terapia, a gente vai dar metas de 3 meses e de 6 meses. E de acordo com a resposta que a criança dá dentro da sessão terapêutica, a gente vai tendo capacidade de aumentar essas informações, a complexidade das informações adquiridas, para que aí a gente possa ver evoluções pertinentes. Mas vai depender muito, porque existe uma capacidade cognitiva também envolvida. Então, não é só a parte sensorial, a parte motora, tem a parte cognitiva também. Deixa eu agradecer aqui a audiência da Kátia, uma ouvinte que está interagindo com a gente aqui através do nosso WhatsApp, dizendo que tem um filho autista e TO é extremamente importante no desenvolvimento da criança. Olha que coisa boa, né, gente? É um testemunho aqui da Kátia dizendo que a terapia ocupacional ela é super importante, então fez muita diferença. Tá fazendo ali na vida da Kátia e isso é muito bom. Quando ela fala ali como mãe, aí eu já quero te perguntar a respeito da importância da família, né? O que a família ela pode fazer em casa para potencializar os resultados da terapia que foi feita lá na sessão? A família é fundamental. Sem a família, a gente não tem um tratamento coerente, né? A família, ela é um ambiente maior da criança, é onde a gente está no dia a dia. Nós trabalhamos 2 horas por semana, mas a família está com ele constantemente, todos os dias. Então, receber orientações, colocar isso em prática e tirar suas dúvidas. Olha, como é que eu posso fazer isso? Eu estou com dificuldade, por exemplo, no banho. É uma criança que tem muita dificuldade, não aceita tomar banho, e chora muito constantemente para chegar até o banheiro. Então, como eu posso fazer isso? Então, na terapia ocupacional, a gente vai avaliar, identificar os itens e aí sim a gente vai conseguir orientar essa família e juntamente com ela conseguir alcançar esse objetivo que a criança consiga entrar prontamente ao banheiro, conseguir fazer todas as suas necessidades de higiene e conseguir trazer essa habilidade tão importante que pra gente no dia a dia parece tão simples e para eles são tão desafiadores. Tem que haver uma adaptação de rotina também, de acordo com as orientações. É, né? Uma acomodação e uma organização com estratégias. Que coisa boa. A gente está no momento final aqui, 7 horas e 46 minutos. Gente, uma conversa muito importante, né? A gente pode chamar de uma conversa importante. São muitas as pessoas diagnosticadas hoje, né? Assim, o cenário mudou. O diagnóstico, eu não sei se o diagnóstico ficou mais refinado, facilitando que as pessoas sejam diagnosticadas. Foi isso que aconteceu?
Olha, existem alguns fatores, né? Primeiramente que a medicina tem avançado bastante, então a gente vai conseguindo intervir o quanto antes, identificando com esses sinais precocemente. Isso realmente acaba aumentando o leque de informações para tanto as famílias como para os profissionais. Então as pessoas estão mais capacitadas para identificar. Maravilha, olha só, gente. Então, assim, é uma outra era, a gente pode dizer assim, né? Uma outra era, tanto nos tratamentos agregados, que quando a gente fala da equipe multidisciplinar, é uma outra abordagem. De antigamente era tudo mais difícil, mas agora já tem, inclusive chegando na rede pública, algumas terapias também que facilitam o acesso das pessoas, né? Exatamente, isso é muito importante, porque o governo federal, o estadual e a prefeitura entendem mais, né, que é necessário não só para uma parte, uma classe de pessoas, mas para todas as pessoas, seja aberta a todos que precisam e que por isso, graças a Deus, tem investido constantemente para esses atendimentos ocorrerem. Olha só, gente, então, essa conversa aqui com a Alessandra Barbosa, terapeuta ocupacional, que explanou tão bem a respeito, né, dessa nossa pauta sobre o autismo, a terapia ocupacional e a intervenção precoce, o papel da família, como que as coisas acontecem, a aceitação, quanto mais rápida, melhor, porque vai facilitar, vai abrir o acesso para que essa criança realmente seja trazida para um ambiente de uma convivência mais autônoma, vamos dizer assim, né? E isso facilita para ela também, né? A gente tem que lembrar isso, que é o cuidar para que a criança viva melhor. E tem ali, né, sejam respondidas, né? As suas necessidades. Cada um de nós tem uma necessidade, né? Sim. A gente fala em necessidades especiais, mas cada um de nós tem uma necessidade especial, verdadeiramente falando. Exatamente. E é aceitar e tratar como deve ser. Então, isso que é importante. Elissandra, momento final, fique livre aí no nosso microfone. Eu agradeço a sua presença nessa manhã. Obrigada também, obrigada a todos, né, por essa oportunidade. E eu queria dizer que cada momento conta. Então, o que for possível fazer, faça com mais brevidade possível, porque as crianças agradecem e o futuro também, tanto os adolescentes e os adultos